prazo. E quais são essas abordagens? Primeira delas, investir fortemente em uma instalação que exige um grande investimento inicial, mas que terá um nível operacional mais elevado e que, por fim, atenderá às necessidades de capacidade da empresa. Ou seja, se ele opta por isso, né, quando ele faz o planejamento a longo prazo, pelo planejamento a longo prazo, ele identifica que a empresa vai crescer, que a demanda pelos produtos vai crescer. Tá? Então, a gente tem que considerar isso daí, tá? Para pensar nessas abordagens. Então, ele pode investir fortemente e deixar uma parte da capacidade sem utilizar essa capacidade, né? Então, construir uma instalação definitiva de início e desenvolver nela. Então, à medida que a minha demanda vai aumentando, eu vou aumentando a utilização dessa capacidade. Ou planejar para investir num projeto de instalação inicial agora e depois expandir ou modificar essa instalação quando for necessário, para elevar esses níveis operacionais para atender a demanda a longo prazo de produtos e serviços. Então, expandir a capacidade de uma linha de produção incrementalmente quando necessário para atender a demanda por capacidade futura. Então, essas são as duas abordagens. A primeira, eu invisto fortemente, eu já deixo a empresa preparada e daí eu vou contratando, né, os profissionais conforme eu vou tendo a necessidade para isso e utilizando os maquinários, comprando os maquinários conforme eu vou tendo que eu tenho necessidade para isso, ou eu vou investir numa capacidade mais baixa e conforme necessário, se for necessário, eu vou aumentando essa capacidade, eu vou construindo outros prédios, eu vou mudando, né, a maneira para adequar essa nova capacidade. Então aqui, temos esse exemplo. Imagina que a gente tem uma previsão aqui para 10 anos. No primeiro ano eu tenho um volume previsto de 200 mil, no segundo ano 250, no terceiro ano 320, no quarto 360, 400 e até lá no 10º ano uma capacidade de 640 mil. Então o que eu vou fazer? O projeto de menor custo por unidade, então seria esse aqui, capacidade incremental, então eu vou fazer uma instalação pequena. Eu vou fazer uma instalação pequena e vou trabalhar no meu primeiro e segundo ano. Nesse caso aqui, eu não vou conseguir, com uma instalação pequena, eu consigo atender 240 mil unidades, por exemplo. Então, eu não vou conseguir atender as 250. Aí, eu vou verificar o que eu faço. Se eu faço mão de obra, hora extra, se eu coloco mais um turno, se eu faço subcontratações, aí eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Mas aí, a partir do terceiro ano, já é vantagem eu fazer uma instalação de médio porte. Então, nessa instalação de médio porte, eu consigo produzir até 450 mil, que é aqui o sexto ano. E a partir do sétimo ano, uma instalação de grande porte para atender até as 640 mil unidades. Então, a gente precisa fazer essa análise para verificar quando que eu mexo nessa capacidade, quando que é vantagem eu investir em novos equipamentos ou novas instalações para o atendimento da demanda. A abordagem 1 versus a 2. Na abordagem incremental, ela é menos arriscada. E se eu fizer uma previsão errada da demanda, eu vou ter menos prejuízos pelo fato dela ser menos arriscada. A abordagem de grande projeto, eu vou gastar menos com investimentos do que se eu fizesse vários projetos pequenos. Mas, por outro lado, eu posso ter uma construção redundante, ou seja, vários fatores modificam ao longo do tempo que essa minha demanda pode ser diferente, pode ser que não seja aquela que eu previ. Quanto maior o horizonte de planejamento, maiores as chances do planejamento dar errado. Eu posso, também trabalhar com redes de subcontratados e fornecedores. Então, essa é uma alternativa viável para as instalações de produção de maior capacidade.
Permite operar com menos capacidade dentro das instalações, pois grande parte da necessidade da capacidade foi transferida para os seus fornecedores. Então, eu subcontrato alguns fornecedores para produzir algumas peças que antes eu produzia. E com isso, eu libero capacidade para o produto final, por exemplo. Nesse caso, eu gasto menos capital para a instalação da produção. Os fabricantes eles podem variar mais facilmente suas capacidades durante os períodos de demanda menos intensos ou durante os períodos de pico. E os fabricantes podem oferecer melhores políticas, né, para a permanência dos funcionários. Que seria a produção focalizada. Então, o conceito pelo qual cada instalação de produção deve ser especializada de alguma maneira para se tornar menos vulnerável à competição. Então, aqui a gente tem a diferença, né, das economias de escala e produção focalizada. Então, a produção focalizada leva a instalações menores quando eu trabalho com economia de escala. Economias de escopo seria a capacidade de produzir muitos modelos de um produto numa instalação de produção altamente flexível a um custo mais baixo do que as instalações de produção separadas. Então, eu consigo produzir no mesmo local vários modelos diferentes, com alguns ajustes, né, nos meus equipamentos. Analisando decisões quanto ao planejamento. Então, tem diversas abordagens para que a gente analise decisões. Então, tem a análise de break-even, que eu comparo funções de custo de duas ou mais alternativas de instalação, e aí eu tomo decisão por uma delas. Análise do presente, do valor presente líquido, que é onde eu analiso economicamente qual é a alternativa mais viável. Simulação por computadores e teoria das filas e a programação linear e árvores de decisão. Então, eu vou passar para vocês, na sequência, o conceito de árvores de decisão e é esse conceito que a gente vai utilizar aqui para definir alternativas aí de investimentos. Até o próximo tópico.